Fala aí pessoal, gente boa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Lembrando que hoje nós vamos trabalhar com um conteúdo que acaba abordando aí todas as orações coordenadas, subordinadas que a gente acabou estudando, beleza? Então vamos retomar, se for o caso, retomem essas aulas anteriores para vocês terem maior concretude e consolidem melhor o conteúdo que a gente vai trabalhar, tá certo? Caso contrário, se vocês se lembram muito bem, claro que a gente vai retomar em um ponto ou outro os conteúdos anteriores, acompanhe essa aula que a gente vai trabalhar hoje com o aspecto das orações reduzidas. Eu coloquei aí uma referência de página, que é a apostila 2, frente A, aula 31 e 32 e página 60, que se refere ao último conteúdo das orações subordinadas, beleza? Que são os adverbiais. Necessariamente vocês não precisam se pautar por essa página, beleza? É válido vocês acompanharem mais aí o livro de casa, né, o livro texto que fica em casa, que é o famoso TC, né? Para que vocês possam trabalhar esse conteúdo, beleza? Vamos comigo então reconhecer essas orações reduzidas aí que representam aí muitas vezes o pesadelo do pessoal que acaba vendo as orações subordinadas. Então, vamos entender o que são as orações reduzidas. O título da aula, o nome, o conceito já diz muita coisa porque é autoexplicativo. São orações menores, né, reduzidas. Ah, mas de que forma elas acabam se tornando menores se comparadas às orações subordinadas convencionais? Elas acabam se tornando menores por dois fatores. Vamos lá? Primeiro ali, não apresenta conjunções. Isso mesmo, as conjunções elas são abolidas. Mas cuidado, tá? Muitas das orações ainda assim vão vir acompanhados de preposições, embora não sejam acompanhados de conjunções ou locuções conjuntivas. Ao mesmo tempo que não vão vir acompanhado de conjunção, os verbos também vão aparecer em uma outra forma, como é o caso da forma infinitiva, do gerúndio e do particípio, que são formas chamadas de formas nominais, certo? Então, essa oração reduzida é menor por conta disso, porque não aparece com a minha conjunção respectiva e também o verbo ele não aparece desenvolvido, ou seja, ele não aparece de forma conjugada, e sim nas suas formas nominais. Vale lembrar ainda que o meu verbo no infinitivo é aquela condição de verbo terminado em ar, er ou ir, enquanto o gerúndio, terminado em NDO, e por último o particípio em ado ou ido, confundindo-se muitas vezes com o adjetivo, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Vale lembrar ainda mais uma outra característica, que quando a gente tiver o verbo no infinitivo, lembra que nós temos um tempo verbal chamado de infinitivo impessoal, que é a forma natural do verbo mesmo, e o infinitivo pessoal, que é conjugado normalmente nas seis pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Na verdade são três, né? Singular e plural. Então vamos lá para um exemplo só para vocês começarem a identificar comigo como a gente acha a oração reduzida. Então olha só o que a gente tem ali. Primeira coisa, eu destaquei o verbo nós ouvimos, ouvimos. E eu verifico que tem um outro verbo lá na frente, que é o gritando. Vocês perceberam que o gritando, ele está no gerúndio? Nós ouvimos os sobreviventes gritando por socorro, por ajuda. Então essa construção frásica que vem acompanhada por o verbo no gerúndio, que eu marquei aí, essa que é a minha oração reduzida, gente. E a oração anterior passa a ser então a oração principal, como a gente classificava. Só que dessa vez, como a gente colocou, não tenho nenhum tipo de elemento conectivo, conjunção, que caracterize a oração reduzida. Você vai ter que se pautar pela ocorrência do verbo nas suas formas nominais, caracterizando, portanto, uma oração reduzida. Beleza? Visto isso, vamos verificar algumas situações, algumas circunstâncias. Ah, vale lembrar ainda que eu coloquei, existem formas de desenvolver oração, né? Muitos exercícios às vezes pedem o desenvolvimento da oração. Para você desenvolver a oração, olha o que a gente fez. Nós ouvimos os sobreviventes, inserimos a conjunção adequada e conjugamos o verbo, que gritavam, na verdade, deveria vir no plural, tá? Desculpa aí o singular, né? Por socorro, tudo bem? Olha como a gente vai verificar essas classificações por enquanto, tá? Então, mais uma vez, para verificar a oração reduzida, eu identifico o verbo tenho, aí eu tenho sair também, que é um verbo que aparece depois, e aí você vai verificar nessa relação qual o verbo que está na forma reduzida, né? Qual o verbo que está no gerúndio, infinitivo ou particípio.
E você percebe que o segundo verbo, sair, está no infinitivo, não está? Então, dessa forma, eu encontro, demarco a minha oração reduzida de infinitivo. Essa seria a minha classificação. Enquanto que a primeira seria a minha oração principal. A mesma coisa a gente vai fazer na segunda oração. Estando muito doente, não me atendeu, o verbo é atender, e aí eu pego o verbo estando, que está conjugado numa forma nominal no gerúndio, não está? Então eu demarco essa oração. Ah, professor, desta vez a oração reduzida apareceu antes. Como que eu faço para distinguir essa oração reduzida quando aparece antes? Gente, a vírgula é o meu delimitante. Tá vendo que tem uma vírgula? Então a primeira oração vai ser reduzida de gerúndio, como a gente colocou, tá? Olha o nosso terceiro exemplo aí, né? O nosso terceiro exemplo tem o verbo veremos, que apareceu para nós aí, e o verbo acabada, ok? Um deles está numa forma nominal, que é o primeiro também, né? Finalmente acabada está no particípio, não tá? Então, uma oração reduzida de particípio, portanto, beleza? Essa é a designação que nós temos nesse caso. Vale lembrar, de novo, que essas orações reduzidas, elas permitem o seu desenvolvimento. Desenvolvimento é colocar as partículas certas dos conectivos e conjugar o verbo, tudo bem? Então, vamos lá para o primeiro caso, né? Esse primeiro caso, ele pode ser substituído tranquilamente pela expressão de que saia de casa. Tenho muita vontade de que saia de casa, de que eu saia de casa. Eu omiti o pronome eu, né? Mas dá para entender que eu saia de casa. Tudo bem? A gente pode desenvolver dessa forma. Como que a gente desenvolveria o segundo caso? Estando muito doente, não me atendeu. Não me atendeu porque estava muito doente, já que estava muito doente, como estava doente. Beleza? Muito doente. E o terceiro caso, vamos ver, qualquer coisa dá um pause para tentar fazer sozinho o desenvolvimento, né? Veremos nossos filhos. E aí agora, qual o meu conectivo mais adequado para pôr lá no comecinho dessa construção frásica? Veremos nossos filhos quando finalmente a pandemia acabar. Então tem até a denotação de tempo aí nessa oração reduzida de particípio, beleza? Vamos para os exemplos para ter uma condição um pouco mais clara de visualizar todas essas classificações que nós fizemos e, claro, retomar o conteúdo anterior lá de um mês mais ou menos para trás aí, né? Número 1. Ao terminar a prova, todos os candidatos devem aguardar o mesmo procedimento, só que dessa vez a gente vai ver algumas características um pouco distintas. Primeira característica que você observa nessa construção é que um dos verbos aparece em forma de locução verbal. Cuidado, gente. Quando aparecer locução verbal, não confundam com o verbo no infinitivo. A locução verbal, lembra, é formada de um verbo principal, que é o último que aparece, e o auxiliar, que é o primeiro que aparece. E a gente tem que se pautar no auxiliar. Se o auxiliar tiver conjugado, devem, por exemplo, então não está na sua forma infinitiva, uma forma nominal, tá certo? O outro verbo que aparece para nós, aí sim está numa forma nominal, né? Está no infinitivo, não está? Ao terminar a prova, todos os candidatos devem aguardar. Então eu verifico que essa primeira oração ela é acompanhada de uma preposição inclusive e tem um verbo aí no infinitivo. Então essa é a oração reduzida de infinitivo em questão. Tudo bem? E essa oração, inclusive, me permite o desenvolvimento, como a gente colocou já anteriormente. Olha só, todos os candidatos devem aguardar quando. Não dá para colocar o quando terminarem a prova? Esse quando terminarem a prova, então é o que caracteriza o desenvolvimento dessa construção. E pelo que vocês podem observar, quando terminarem, não dá uma ideia de tempo. Então seria uma oração reduzida de infinitivo, como vocês já bem viram, com função de oração subordinada adverbial temporal. E isso pode ser feito nas várias classificações que a gente vai fazer aqui, tá? Olha a segunda oração. Comprada a casa, a família se mudou. Marca os verbos convenientemente, mudou é um verbo e comprado é um outro verbo. Aí você vai verificar que aquela oração que apresenta justamente um verbo que está na forma nominal particípio comprado é a primeira. Então vamos marcar a primeira como uma oração reduzida de particípio, ok? A outra oração principal. E nesse caso, como a gente poderia converter para desenvolver essa oração? A família se mudou, a família se mudou já, né? Já ocorreu mudança. Perceba que aí nesse caso não é uma justificativa. Compramos a casa, o ato de comprar a casa
ele serve como uma justificativa para o ato da família ter se mudado. A família se mudou porque comprou uma casa. Como comprar uma casa, a família se mudou, tá? Como comprou uma casa, né? A família se mudou. Então, nesse caso, não é uma causal, não indica uma causa da mudança? Pois bem, é isso mesmo, tá? Número 3, vamos lá para a terceira questão. Mesmo comprometido, cortejava diversas mulheres. Olha que sem vergonha, né? Coisa não pode, não pode. Feio isso. Vamos lá, então, nós temos o verbo cortejava e nós temos o verbo comprometido, e você percebe já de pronto que o comprometido apresenta essa construção de um verbo que está no particípio. Então, é uma oração reduzida de particípio aí nesse caso. O que vocês percebem? Apareceu o mesmo. Pode ser que confunda vocês com uma conjunção, mas não é conjunção. Mesmo é uma preposição, tá? E aí, nesse caso, como a gente poderia converter por uma oração desenvolvida? Cortejava diversas mulheres, mesmo que fosse comprometido. E o mesmo que fosse comprometido não pode ser classificado como uma oração subordinada. O que vocês acham? Adverbial concessiva? Não uma ressalva? Então tá aí a nossa classificação. A número 4, vamos a ela. Não convém agires dessa forma tão imprudente. O meu verbo é convém e o segundo verbo é agires. Aí você pode até imaginar que não houve verbos na sua forma nominal, só que o agir, gente, ele foi conjugado sim. Qualquer dúvida, dá uma olhada nas tabelas de verbo. Tem um tempo verbal chamado de infinitivo pessoal, que pode ser conjugado, e é esse caso. Agir mais o ex, que denota a segunda pessoa do singular, certo? Se eu pudesse substituir, né? Aliás, se eu pudesse classificar primeiro a oração reduzida de infinitivo. Agora, se eu pudesse substituir de uma forma desenvolvida, como ficaria? Não convém que haja dessa forma tão imprudente. Que haja. Verifica que nesse caso, gente, não é uma adverbial agora. Não convém isto, não dá para substituir por isto, então tem uma oração que na verdade se classifica como substantiva, beleza? E aí a pergunta, que tipo de substantivo que nós temos das 6 classificações possíveis? Se você observar bem, a primeira oração não convém, não vem acompanhado de sujeito. O sujeito é justamente a oração inteira que vem depois. O que não convém? Agires dessa forma tão imprudente, não convém, então executa a função de sujeito, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Vamos para mais alguns exemplos, só para a gente pegar bem esse conteúdo, né? Aconselho a sair da minha vida para sempre. O verbo é aconselhar e outro verbo que aparece para nós é o verbo sair, beleza? Essa construção frásica que nós temos, que vem acompanhado com o verbo no infinitivo, que é justamente esse que eu quero mais destacar, certo? Então nós temos aí uma oração reduzida de infinitivo, tudo bem? E curiosamente veio acompanhado de uma partícula que é a nossa preposiçãozinha aí, né? Dá para a gente manter essa preposição e tentar desenvolver essa construção frásica. Vocês têm uns segundinhos para fazer isso. Dá um pause e tentem fazer isso. Fizeram? Como ficaria a nossa construção? Aconselho-o a que. Isso mesmo, o a tem que ser mantido como preposição obrigatória. A que saia da minha vida. Então verifica que nesse caso, eu posso até mesmo substituir a construção inteira por que, né? Aliás, por isto. Aconselho a isto. Então nós temos uma oração subordinada substantiva. E se vem acompanhada de preposição e completa o verbo, significa que nesse caso eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Beleza? Mais um pouquinho. Número 6. Os nossos desejos, o nosso. Nossa, ficou feio aí. O erro desgraçado, hein? Ignorem esse erro, pelo amor de Deus, que eu não vou regravar essa aula. Me recuso, né? Tá perfeito até agora. Não dá para negar que a aula tá boa, né, gente? Vocês estão acompanhando, vocês estão adorando a nossa aula, certo? Conteúdo dinâmico, gostoso, prazeroso. Poxa, quem não gosta de oração reduzida? Vamos lá. Vamos fingir então que tá bonitinho no plural. Os nossos desejos, o nosso desejo, melhor dizendo, era conquistar fama e fortuna. O nosso desejo era conquistar fama e fortuna, beleza? Era o meu verbo, marquem aí, conquistar é o meu outro verbo, ok? Então eu tenho dois verbos que estão desencadeados aí. Eu marquei então qual minha oração mesmo, que está reduzida. Não é a segunda, está no infinitivo, então marca aí, oração reduzida de infinitivo. O nosso desejo era que
conquistasse, certo? Dá para substituir por isso também? Vamos ver? O nosso desejo era isto ou este, tanto faz. Se dá, é uma oração que tem função de oração subordinada substantiva. E aí o que você percebe? O era não é um verbo de ligação, então o princípio é o mesmo, galera. Se antes da oração reduzida tem um verbo de ligação, só pode ser uma predicativa. Beleza? Número 7. Vamos lá que tem mais um pouquinho, hein? Força lá na peruca. Ele foi o único a apreciar a peça. Marca o verbo foi, marca o verbo apreciar, e de novo o apreciar, que é a oração que apareceu depois, está no infinitivo, oração reduzida de infinitivo. Dá para desenvolver também, dá aquele tempo para você desenvolver. Ele foi o único que apreciava, apreciou, apreciava, né? Aprecia a peça, certo? Verifica que nesse caso acontece uma coisa diferente. Esse que, gente, ele não é, nesse caso, uma construção integrante. Ele retoma o único. Está retomando uma coisa anteriormente dita num processo chamado de anafórico, função anafórica do pronome relativo, então tem uma oração que é adjetiva. Tem vírgulas? Não, gente, não tem vírgula. Se não tem vírgula, só pode ser uma adjetiva restritiva. Então, até mesmo as adjetivas estão no meio das orações reduzidas aqui, gente. E a número 8, para encerrar, aquele rapaz a ministrar a palestra é meu marido. Verbo aparece é, verbo aparece aí para nós, e o ministrar está no infinitivo também, gente. Olha só. E eu marco nossa construção adjetiva que está no meio. Vamos lembrar que as adjetivas são as únicas que conseguem intercalar e romper a oração principal no meio, né? Aquele rapaz é meu marido seria a minha oração principal, e aqui está no meio a minha oração reduzida de infinitivo, certo? Cuidado, essa preposição que aparece aí pode enganar muita gente. Lembra que aí eu tenho uma oração que está entre vírgulas, isolada no meio das construções frásicas que remetem a uma oração adjetiva, galera. Então essa oração reduzida de infinitivo, na verdade, é adjetiva. E se aparece entre vírgulas, certo? É o quê? Nesse caso vai ser uma explicativa. Olha só que legal. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais, lembrado desse conteúdo que faz parte das orações reduzidas. E na próxima aula ainda, a gente vai fazer alguns exercícios bem bacaninhas para vocês pegarem então esse conteúdo. E na semana que vem falaremos sobre período misto. Aí sim o bicho pega, aí sim é gostoso, cheio de desafios, né? Valeu mais uma vez, muito obrigado e até daqui a pouco.